Gente, tudo bom? Começando aqui, né, essa gravação dessa aula, nesses novos tempos, né, de internet, né, de videoaulas. Então a gente está se adaptando ainda, colocando esse conteúdo para vocês. Então, é, a aula que é direcionada para vocês começarem a ver, né, comigo, é justamente essa aula sobre anticoagulantes e antiplaquetários. Então essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa é a primeira parte e nós vamos entender um pouquinho de como é que funcionam esses medicamentos, um pouco de cascata de coagulação, como é que funcionam os principais fármacos que são utilizados, né, para o tratamento de doenças ligadas à coagulação, né? Então, a gente começar a entender o que são distúrbios da coagulação, né? Os distúrbios de sangramento envolvendo falhas da hemostasia são menos comuns do que as doenças tromboembólicas, né? Esses distúrbios incluem hemofilia, que a hemofilia ela pode ser A e B, que são deficiência de fatores, hemofilia A deficiência do fator 8 e a hemofilia B deficiência do fator 9, que é tratada com transfusão do fator 8 recombinante, e deficiência de vitamina K, que ela é fundamental para agir, né, dentro da via extrínseca com os fatores de coagulação, né, principalmente o fator 7A, que é tratada com suplementação dessa vitamina. Então, os distúrbios de coagulação, eles visam o quê? Eles visam ser tratados principalmente com estratégias que atuam sobre a administração de fatores que são importantes na cascata de coagulação. Então, pessoas que têm, indivíduos que têm problema que não podem ter eventos trombóticos, eles vão usar uma estratégia medicamentosa que visa o quê? Que visa protegê-los de eventos trombóticos intravasculares. Então, esses eventos trombólicos intravasculares, né, eles podem trazer altos riscos para esse indivíduo, riscos de AVC, né, um risco de entupimento, uma trombose, né, uma tromboembolia pulmonar, trombose periférica. Então essas coagulações intravasculares, né, em alguns indivíduos, que acontecem normalmente no indivíduo, a gente tem processos de coagulação, microcoagulações que acontecem naturalmente, que não são nem detectadas porque o próprio corpo já vai e resolve, mas em indivíduos que já passaram por cirurgias cardíacas, indivíduos que têm problemas, principalmente, né, com cirurgias extensas feitas no coração, né, cirurgias cardíacas, esses pacientes muitas vezes eles têm que estar usando medicamentos, né, os famosos antiagregantes. Então, a gente vai entender que existem dentro dessa estratégia terapêutica dos distúrbios da coagulação, existe a estratégia de usar anticoagulantes, antiagregantes e fibrinolíticos. São os três classes que a gente vai entender, né? Então, para a gente entender o que é trombo e o que é êmbolo, né? O coágulo, né? Um coágulo que adere a uma parede vascular é denominado trombo. E um coágulo intravascular que flutua no sangue é denominado êmbolo. Então, aquela massa coagulada que ela pode circular no sangue, né, ela pode muito bem se deslocar, né, ocorrer um evento de coagulação numa perna de indivíduo e esse microcoágulo se deslocar através do corpo para outras regiões e entupir outros locais importantes. Né? Então, esse microcoágulo que se deslocou é chamado de êmbolo, né, para a gente não chamar tudo de trombo. Então, assim, um trombo destacado se torna um êmbolo. Tanto o trombo quanto o êmbolo são perigosos, pois podem ocluir o vaso e privar os tecidos de oxigênio e nutrientes. A trombose arterial ocorre com maior frequência em vasos de tamanho médio tornados trombogênicos por aterosclerose. Né? A trombose arterial, em geral, consiste em um coágulo rico em plaquetas. Então, a trombose é uma das coisas que ela é mais evitada com o uso desses medicamentos. Né? Tanto o trombo quanto o êmbolo, eles são extremamente perigosos para o indivíduo e precisam ser evitados. Né? Precisam ser evitados. Imagina que um microcoágulo desse desloca e obstrui uma artéria cerebral. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma isquemia, um AVC isquêmico. O entupimento de uma artéria cerebral e aquele tecido cerebral que foi entupido deixa de receber sangue.
Então é extremamente arriscado, tá certo? Então, a resposta plaquetária ela ocorre principalmente o que é uma lesão vascular, né, onde ocorre um traumatismo físico ao sistema vascular, como punção, corte. Aí inicia-se uma série complexa de interações entre plaquetas, células endoteliais e a cascata de coagulação. Nessas interações levam a um processo de hemostasia. Hemostasia significa que o corpo está tentando parar, né? Estasia é parar, né? Então parada de sangramento, né? Ou tentando parar um processo hemorrágico, né? Que é essa a intenção. Então as plaquetas são centrais nesse processo. Inicialmente ocorre um vasoespasmo no vaso danificado para prevenir essa perda de sangue adicional. A etapa seguinte envolve o quê? A formação de um tampão de fibrina e plaquetas no local da punção, né? Essa é a estratégia. Então, as plaquetas em repouso, né, elas atuam como sentinelas vasculares, monitorando a integridade do endotélio. Na ausência de lesão, essas plaquetas em repouso elas circulam livremente, pois a sinalização química indica que o sistema vascular não está lesado. O que é que acontece? Elas vão circular no sangue, tanto quando a gente faz uma coleta sanguínea, a gente vai perceber que as plaquetas elas estão ali de forma livre, não estão agregadas, não estão grudadas nas outras, elas estão livres. Por que elas estão livres, elas estão ligadas? Porque os seus fatores, né, de ativação não foram ativados. Então, consequentemente, a plaqueta ela não induz uma reação em cascata de agregação. Tá certo? Então, as plaquetas elas circulam livremente, né, como essas sentinelas, e onde houver lesão, elas imediatamente elas grudam naquele local onde está havendo a lesão e iniciam um processo de sistema tampão, né? Então é interessante a gente ver que as plaquetas estando em repouso, né, essas células que são chamadas células endoteliais, intactas e sadias, elas ficam liberando principalmente aqui, ó, prostraciclina e óxido nítrico. Essa prostraciclina e esse óxido nítrico, eles vão fazer com que haja um aumento da concentração sérica, na concentração intracelular da plaqueta. Imagine que isso aqui é a minha plaqueta. Então, vai haver um aumento da minha concentração de AMP cíclico, e esses níveis aumentados de AMP cíclico faz com que as vesículas de cálcio não sejam liberadas. Então, há uma inibição desse cálcio intracelular. Então, lembrar que o cálcio ele é extremamente importante dentro da cascata de coagulação, dentro da ativação plaquetária. Então, esse cálcio iônico ele é fundamental nesse processo. Então, qual é o objetivo? É a plaqueta não liberar esse cálcio iônico mediante, né, não havendo nenhum estímulo. Então, quem faz com que essas plaquetas permaneçam inativadas e circulantes é justamente o quê? Essa secreção pelas células endoteliais, né, da prostraciclina e do ácido nítrico. Ok? E esse aumento também do AMP cíclico faz com que os receptores plaquetários, né, que levam o nome de GP2B3A, eles permaneçam inativos, como vocês veem aqui nessa figura. Então, eles permanecendo inativos, a plaqueta não se liga umas às outras e não desencadeia uma reação, né, de agregação plaquetária. Então, ele permanece, mantém esse receptor inativado, tá certo? E é interessante a gente perceber também que abaixo desse endotélio, a gente vai ter o que a gente chama de fibras de colágeno. Então, essas fibras de colágeno, elas são importantíssimas porque coladas nessas fibras de colágeno, né, a gente vai ter fatores, né, um fator extremamente importante, que é o fator de von Willebrand, que quando há uma lesão vascular, como a gente vê aqui, ó, nesse local, então ocorreu uma lesão endotelial, e imediatamente essas plaquetas elas são ativadas, né, por conta dessa lesão, principalmente pelo fator de von Willebrand, que é um fator tecidual, tá certo? Então esse fator tecidual faz com que essas plaquetas migrem para esse local, e aqui dá início o quê? A ativação dessas plaquetas. Então essas plaquetas ativadas cobrem e se aderem à superfície subendotelial exposta do endotélio lesado. Então a intenção é o quê? É cobrir, tampar justamente essa regiãozinha aqui.
Então essas plaquetas que estão nesse local aqui, imediatamente elas dão início a uma cascata de ativação, tá certo? Então essa cascata de ativação vai culminar principalmente com a formação de um sistema tampão, de um sistemazinho tampão extremamente importante para evitar que haja o sangramento, né, nesse local, tá bom? Então, em seguida ocorre o quê? Ocorre um processo de ativação plaquetária, tá bom? Então, a ativação plaquetária, ela ocorre quando essas plaquetas já estão iniciando esse processo de formar esse tampão. Então, elas são ativadas por mediadores químicos, né? Elas são ativadas por mediadores e liberam e secretam mediadores químicos importantes, como tromboxana 2, como ADP, como a serotonina e como o PAF, tá certo? Que é o fator ativador de plaqueta, né? Então, quais são esses papéis importantes da trombina e do tromboxano do colágeno, né? A gente vê aqui, ó, a membrana da plaqueta contém também receptores que podem fixar a trombina, tromboxanos e colágeno exposto. No vaso intacto normal, os níveis de trombina e tromboxano circulante são baixos e o endotélio intacto cobre o colágeno nas camadas subendoteliais. Os receptores das plaquetas correspondentes estão, portanto, desocupados e, como resultado, não ocorre ativação ou agregação plaquetária. Então, quando ocorre a liberação desses mediadores químicos liberados pelas plaquetas, aí sim dá início todo o processo de recrutamento dessas plaquetas, ó. Tá vendo o tromboxana 2, o ADP, a serotonina, PAF. Vai haver um recrutamento dessas plaquetas e essas plaquetas nesse local aqui, elas vão iniciar um processo muito mais extenso de formação de um tampão. Então, não só é formado o tampão de plaquetas, mas também nós temos um componente principal, que é a fibrina, certo? Então essa fibrina, ela é formada a partir da transformação do fibrinogênio. O fibrinogênio é uma proteína solúvel no plasma, que quando ativado ele é transformado em fibrina. Então a fibrina ela é insolúvel, é como se fosse uma cola, né? Uma estrutura, uma malha que vai manter essa estrutura de plaquetas ali colada. Imagina, é como se eu tivesse tijolo e cimento, né? As plaquetas são os tijolos, que elas preenchem, se amontoam ali naquele local, inicialmente, mas depois eu tenho que colocar um cimento por cima. Então esse cimento aí seria o meu, né, o meu coágulo de fibrina, que vai ser formado a partir do fibrinogênio. E quem é que media isso? É a presença da produção, né, e a secreção a secreção desses, né, mediadores químicos, tromboxano, ADP, a serotonina e o PAF, tá certo? Pelas plaquetas. Então, com relação à ativação plaquetária, né, os receptores na superfície das plaquetas aderentes são ativados pelo colágeno, que a gente falou anteriormente, né, pelo fator de von Willebrand, e essa ativação pelo colágeno, né, do tecido subjacente. Isso causa alterações morfológicas nas plaquetas e a liberação desses grânulos de plaquetas contém mediadores químicos, como o disfosfato de adenosina, o tromboxana 2 e a serotonina, fator de ativação plaquetária e também a protrombina, que é outro fator importantíssimo. Então, dando sequência, né, ao entendimento que a gente estava antes, né, então a produção, né, e a eliminação, né, ou secreção desses mediadores químicos, o ADP, a trombina e o tromboxano, vão fazer que haja o quê? Que haja uma ativação desse interior plaquetário, que vai principalmente fazer com que o cálcio seja calciônico, que anteriormente a gente viu que o cálcio ele não era liberado por conta dos níveis aumentados de AMP cíclico intracelular. Agora não. Agora você tem a ação de tromboxano, da trombina e do ADP, fazendo com que haja o quê? Uma eliminação, né, exacerbada nesse local onde está havendo a lesão desses mediadores, dessas vesículas de calciônico. Então esse calciônico vai ser fundamental para quê? Para dar início à cascata de coagulação. Tá certo? Então a cascata de coagulação que tem aquelas vias lá, a via intrínseca e a via extrínseca, eles vão ser fundamentais nesse processo.
Então a trombina, o tromboxano, A2 e o ADP e os mediadores liberados pelas plaquetas, das plaquetas ativam, né, se ligam ao colágeno subendotélio e aumentam os níveis de cálcio, né, extracelular, extraplaquetário, certo? Extraplaquetário. Não digo extracelular porque a plaqueta ela não é uma célula, ela é um fragmento do megacariócito, tá certo? Então essa ativação desses mediadores culmina com o que também é extremamente importante, com a ativação, ó, também do receptor do GP2B3A. Então, a ativação desse receptor permite que o quê? Que o fibrinogênio ele faça com que haja o quê? A ligação de uma plaqueta ou outra. Tá vendo como é interessante? Então, o fibrinogênio ele é uma proteína solúvel, certo? Então, nesse processo de transformação do fibrinogênio em fibrina, né, que vai interligar essas duas plaquetas, existe toda uma cascata de coagulação ali ao redor. Tá certo? Que a gente vai ver no nosso segundo momento de aula. Mas o que é interessante a gente aprender? É que o quê? Que a produção pelas próprias plaquetas desses mediadores, esses mediadores vão ativar essa plaqueta, fazendo com que haja aumento dos grânulos de cálcio, com que haja a síntese de mais tromboxano A2, pela via das prostaglandinas, com a utilização da via do ácido araquidônico, que a gente estuda isso lá em anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a partir do ácido araquidônico é produzida a prostaglandina H, e em seguida esse tromboxano A2. E esse tromboxano A2, ele é também produzido pela plaqueta e vai o quê? Interagir com receptores específicos do tromboxano A2, dando início o quê? A todo um processo de ativação desses receptores aqui. Então, o cálcio iônico elevado, ele faz essa liberação dos grânulos plaquetários, ele ativa a síntese de tromboxano nas outras plaquetas, ele causa a ativação principalmente desses receptores, que outrora eles estavam desativados. Então, com relação à formação do coágulo, a gente vê que o quê? Ó, a estimulação local da cascata de coagulação pelos fatores teciduais liberados dos tecidos lesados e pelos mediadores da superfície das plaquetas resulta na formação de trombina. A trombina, por sua vez, catalisa a hidrólise do fibrinogênio em fibrina. Então, a trombina ela é o principal fator, né, que dá início, né, da via extrínseca, que é a via que tem ligação com o fator tecidual que a gente já falou, o fator de von Willebrand. Então, a trombina ela é o chamado fator 7 ativado. Então, esse fator 7 ativado, ele tem a capacidade de converter o fibrinogênio em fibrina. E a gente viu que o quê? Essa conversão de fibrinogênio em fibrina permite que uma plaqueta se interligue à outra através desse coágulozinho de fibrina. Então a plaqueta vai conseguir ligar lá por aquele receptor, né, o GP2B3A. Então ligações cruzadas subsequentes das tiras de fibrina estabilizam o coágulo e formam um tampão fibrinas plaqueta hemostática. Então esse tampão, como a gente vê aqui, ó, né, toda essa figura aqui é a formação do coágulo de fibrina. Você teve a lesão endotelial, você tem a migração plaquetária de forma imediata. Esse contato das plaquetas com o fator tecidual de von Willebrand ativa essas plaquetas inicialmente. Essa ativação das plaquetas leva à produção de tromboxano, liberação de vesícula de cálcio, do ADP. Então, e isso tudo faz com que haja o quê? A liberação também da trombina, e essa trombina ativada junto com o cálcio e a vitamina K vai fazer o quê? Vai formar uma malha que vai segurar aqui essas plaquetas nesse local. Então não basta só as plaquetas, é interessante que a gente tenha também, né, a presença de uma malha de fibrina que vai dar força e sustentação, né, dentro desse coágulo, né? Então é justamente isso aqui que ocorre. Então o que é interessante é que esse coágulo de plaquetas junto com a fibrina, né, originada do fibrinogênio, ela não pode
ocorrer uma reação exacerbada. Então, existe um micro dano e a resposta tem que ser também na mesma escala de micro, né? Então, essa ativação plaquetária aqui, ela tem que ser local, ela tem que ser especificamente naquele local. Por quê? Se essa cascata de coagulação ela seguir sendo ativada, consequentemente, todas as outras plaquetas que existem circulando no sangue correm o risco de serem ativadas. Então, existe até uma doença, né, que tem o nome de CIVD, que se chama coagulação intravascular disseminada, que é justamente na perca da capacidade do organismo de controlar esse processo de coagulação local, como vocês veem. Então, é interessante que somente nesse local aqui haja o quê? Haja a coagulação. Então, é secretado para poder fazer esse controle justamente isso aqui, ó, o ativador do plasminogênio tecidual. Esse plasminogênio ele é convertido através desse ativador em plasmina e essa plasmina inibe desse processo se propagar para outros locais. Tá certo? Então, é isso o que acontece na prática. Né? Então, somente nesse local onde está havendo a lesão, vai haver a migração das plaquetas, elas vão se ligar, depois outras plaquetas vão ser ativadas, vão se grudar e depois vai ativar o quê? A trombina vai ativar o fibrinogênio e fibrina. Então é isso que vai acontecer. Então, os inibidores plaquetários são fármacos extremamente importantes, né? Eles têm a função, né, de inibir essa aglutinação plaquetária, diminui a formação do coágulo rico em plaquetas ou diminui a ação dos sinais químicos promotores da aglutinação. Os inibidores da aglutinação de plaquetas descritos a seguir inibem principalmente a ciclooxigenase, a COX-1, que vocês já ouviram falar, ou bloqueiam os receptores GP2B3A ou ADP, interferindo assim no sinal que promove a aglutinação plaquetária. Então, o objetivo de que? Se eu estou falando de que o primeiro processo, né, que começa é a ativação plaquetária, né, a plaqueta ela é ativada por conta de uma lesão tecidual, então ela vai iniciar um processo de ativação. Então esse processo de ativação ele começa com o quê? Começa com o processo de agregação plaquetária para depois, mais à frente, haver a formação da fibrina para poder cobrir esse coágulo. Então a primeira estratégia farmacológica é o quê? É utilizar fármacos que sejam antiagregantes. E para eles serem antiagregantes, eles vão ter que atuar contra essas vias dos mediadores que a gente já falou, da trombina, do ADP, do tromboxano, tá certo? Então a estratégia é essa. Uma plaqueta só se liga à outra se ela tiver com o receptor ativado, o GP2B3A. E quem é que ativa esse receptor? É o tromboxano A2 e o ADP, principalmente. Então é uma das formas de a gente conseguir, né, evitar essa agregação. A via da ciclooxigenase é interessante, né, e o principal representante é o AS, o AS, né, o ácido acetil salicílico, a gente vai estudar mais à frente. A gente vê que o acetil salicílico ele atua sobre a ciclooxigenase, né? E a gente já viu que o AS ele tem um poder sobre o processo de agregação plaquetária, como a gente vai estudar. Ó. Tá certo? Então, os principais medicamentos que estão relacionados vai estar relacionados com esses fármacos que são antiagregantes, é o ácido acetil salicílico, cilostazol, clopidogrel, dipiridamol, prazogel, ticlopidina e o ticagrelor, né? Então são os principais fármacos. O que é que a gente vai dar uma estudada neles hoje, né? Sobre o acetil salicílico, o clopidogrel, o prazogel, a ticlopidina e esse ticagrelor, tá certo? A gente vai estudar. Então são fármacos que eles têm bastantes efeitos adversos também, que a gente pode ver aqui, possuem interações medicamentosas, né, importantes a serem estudadas também mais a fundo por vocês, não dá tempo da gente abordar isso tudo aqui na nossa aula, mas é algo que vocês vão sentar e vão organizar para estudar. Então, vamos começar pelo
o ácido acetil salicílico, né? O ácido acetil salicílico, ele inibe a síntese do tromboxana 2. A gente já estudou isso em sala de aula, né? Acho que vocês já estão até familiarizados com essa informação acerca do ácido acetil salicílico. Esse processo é através de quê? É através da acetilação do resíduo de serina no centro ativo da COX-1, inativando irreversível. Vocês lembram disso aqui, ó? Desse fato irreversível da enzima. Então, aqui nessa figura a gente vê, nós temos o ácido acetil salicílico. Esse ácido acetil salicílico, ele quando em contato com o sítio ativo da ciclooxigenase, ele vai fazer um processo de acetilação. Estão vendo? Ó? Esse radicalzinho acetil, ele vai justamente entrar aqui nessa região. Esse processo de acetilação, vocês já estão vendo que é o que? Isso aqui é uma ligação covalente. Quem estudou comigo, né, ligações, né, químicas de agonistas, antagonistas, né, sabe que a ligação covalente é uma ligação do tipo irreversível. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma ligação irreversível. Então, essa enzima ciclooxigenase 1, ela fica inibida irreversivelmente. Então, vai durar esse processo de inibição aí o tempo de vida da plaqueta. E qual é o tempo de vida médio da plaqueta? Em torno de 7 a 10 dias. Então, essa plaqueta vai permanecer circulante na corrente sanguínea sem a capacidade de produzir o tromboxana 2. Então, a gente tem o quê? Uma redução de um dos eixos importantes da agregação plaquetária. E o tromboxana 2 ele é extremamente importante. Quando a gente inibe ele, consequentemente, esse processo de ativação do processo de agregação, porque o receptor GP2B3A ele precisa desse estímulo tromboxano para poder ele ficar ativo, mais ativo ainda, para poder haver agregação plaquetária. Então, se a gente utiliza um medicamento que inibe, né, irreversivelmente a síntese desse tromboxano, as plaquetas perdem um eixo importantíssimo nesse processo. Beleza? Então, para a gente entender, né, a ativação pelo tromboxano, né, o tromboxano, como a gente já falou, ele é produzido principalmente pela via do ácido araquidônico sob a ação da ciclooxigenase. Esse tromboxana 2, ele vai o quê? Ele vai se ligar a um receptor do tipo, né, metabotrópico proteína G aqui, como vocês estão vendo. Só que ele está acoplado ao quê? A uma enzima, né, a fosfolipase C. Então ele é um receptor que a subunidade alfa está ligada a uma proteína quinase, como a gente vê aqui, né, nessa ligação. Então, se ele está ligado a uma proteína quinase, esse receptor ele é um receptor excitatório, estimulatório, né? Então, ele vai desencadear uma resposta estimulatória. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer a ativação da fosfolipase C mediante a proteína G. Essa fosfolipase C vai degradar um fosfolipídio de membrana importante, que é o PIP2, o fosfaditil inositol bisfosfato. Esse fosfolipídio de membrana vai ser quebrado a diacilglicerol, que é outra molécula importante. Esse diacilglicerol vai fazer com que haja o quê? A ativação da PKC. Ele é quebrado, só para corrigir aqui, ele é quebrado em diacilglicerol e inositol trifosfato, né? Esse diacilglicerol faz com que haja o quê? A ativação da PKC. E o fosfaditil, o inositol trifosfato, não fosfaditil, inositol trifosfato, ele faz com que haja principalmente aqui, ó, sobre as vesículas de cálcio. Então, esse cálcio aqui, ele é estimulado a sair de dentro dessas vesículas, ocorre aumento intracelular livre desse cálcio iônico, e esse cálcio iônico vai fazer com que haja ativação, certo, da fosfolipase A2. E a fosfolipase A2, ela tem uma ação importantíssima no eixo de ativação do receptor, como a gente disse. Então, o tromboxana 2, ele tem uma influência direta direta sim, né? Entendam, direta.
né? Tem todo o processos intracelulares, mas ele tem uma influência direta na ativação do receptor que está ligado com a agregação plaquetária, né? Pelo fibrinogênio, tá certo? Então essa agregação plaquetária depende dessa ativação. Então se eu não tiver a presença do tromboxano, o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente esse bloqueio que a gente vê aqui importante. Então, ocorre bloqueio, né, da ciclooxigenase por conta do AS. Então, o AS vai bloquear a ciclooxigenase irreversivelmente. Consequentemente, a gente não vai ter o que? A produção do tromboxano. Não vai haver a ativação da proteína G, consequentemente não vai ter toda essa resposta intracelular que a gente viu que combina com o quê? Com a ligação do fibrinogênio ao GP3B2A, GP2B3A e a ativação para esse processo de agregação plaquetária. Então nem ocorre a ativação do receptor, nem ocorre mais a agregação plaquetária. Então é isso que o AS faz nesse eixo de produção, né, de inibição do tromboxano A2. Então, o AS, né, a aspirina, ela é indicada justamente para quê? No tratamento profilático da isquemia cerebral transitória, para reduzir a incidência do infarto agudo do miocárdio, recorrente para diminuir a mortalidade nas situações de prevenção do infarto agudo primário e secundário. Então, é um medicamento extremamente importante para evitar novos eventos isquêmicos, né, que possa levar. Então, o paciente que já teve uma lesão cardíaca, ele tem ali um local que está havendo ali um dano, e esse dano pode estimular o quê? Pode estimular a ativação local de plaquetas e formação de microcoágulos. E esses microcoágulos podem entupir artérias importantes, né, o sistema lá de irrigação do coração, as coronárias, e pode entupir e a pessoa ter novamente um infarto agudo, principalmente de isquemia, né, por isquemia do músculo cardíaco. Ocorre inativação completa das plaquetas com 75 mg diários de AS, para vocês terem ideia. Então, doses aí, tem de pessoas que fazem o uso constante de AS, elas têm o que? Elas têm uma propensão a ter eventos hemorrágicos, que é um dos eventos adversos que a gente tem. Por quê? Porque 75 mg é uma dose muito baixa, né? Geralmente o AS mais baixo ele está nessa faixa aqui, ó, de 100 mg. Então essa aqui é uma aspirina muito vendida nos Estados Unidos, mas a concentração dela é 25 mg assim, acima da concentração mínima necessária para poder inativar completamente essas plaquetas. Então a dose de AS recomendada vai de 50 mg a 325 mg. E o que é que vai dosar isso? Quem vai dosar isso é justamente a necessidade terapêutica. É o quadro desse paciente que vai fazer com que o médico, né, tenha uma decisão terapêutica de que dose vai ser melhor utilizar. Então, falando um pouco sobre os efeitos adversos do uso prolongado do AS, é porque você vai ter um tempo de sangramento alongado. Então, exames da coagulação, né, exames que são ligados à cascata da coagulação, que são feitos em laboratório, vão ter o quê? Vão ter um alongamento desse tempo. Então, é interessante que sempre quando for fazer exame, esse paciente informe que está tomando AS, porque já vai chamar a atenção, porque os tempos, né, são dois exames específicos que a gente avalia, que é o TAP e o TTP, né, o tempo de tromboplastina parcial ativada e o tempo de protrombina. Então o AS ele inibe justamente quem? Inibe esse TAP, né? O TAP ele vai ter um tempo prolongado para haver essa ação, porque não vai ter ativação do receptor. Se não vai ter ativação do receptor, também você não vai ter a agregação plaquetária. Então o TAP ele fica comprometido, certo? É o exame TAP, TAP. Pode ter o risco também de AVC hemorrágico, né? Os coágulos, né, que possam surgir na circulação podem ser deslocados, ir para uma artéria do cérebro, entupir e causar um AVC isquêmico, ou seja, houve um entupimento e aquela região do cérebro deixou de ser irrigada. Ou né, uma inibição forte plaquetária
como é o caso do AS, que ele causa, pode fazer com que esse indivíduo tenha eventos hemorrágicos. Então, no mesmo caso, em locais menos perigosos, né, uma hemorragia ela não vai trazer grandes problemas. Hemorragia no músculo, na musculatura esquelética, mas uma hemorragia em um centro nervoso, né, como o cérebro, né, você tem o quê? Você tem um risco exacerbado de AVC, AVC hemorrágico. Sangramento gastrointestinal, que a gente já estudou isso dentro dos anti-inflamatórios não esteroidais, porque o AS, né, por conta dessa capacidade de inibir, né, a secreção, a produção de prostaglandinas também, ele faz com que haja desproteção, né, do trato gastrointestinal, principalmente do estômago, fazendo com que haja um maior risco de causar danos e ulcerações no indivíduo. Então, essa dose para agregação plaquetária, geralmente ela tem que ser baixa. Para poder o quê? Para poder diminuir o risco desses sangramentos e eventos de ulcerações. Então, a dose, outra coisa, a dose para tratamento, para usar o efeito anti-inflamatório, o efeito analgésico, antipirético do AS, é uma dose muito mais cavalar, acima de 500 miligramas. Tá certo? Então, por isso que o ideal é as pessoas não fazerem uso do AS, porque ele acaba trazendo mais prejuízo do que benefício. No meu ponto de vista, hoje em dia, nós temos outras medicações que não interferem tanto nesse eixo da coagulação, né, como o AS interfere. Então, o AS ele tem essa influência direta sobre a síntese do tromboxano. Então, um detalhe importante é que o AS e o ibuprofeno são medicações que não podem ser tomadas juntas, tá certo? Porque o ibuprofeno, se tomado dentro de 2 horas antes do AS, pode impedir o acesso do AS ao resíduo de serina e assim antagonizar a inibição das plaquetas pelo AS. O que a gente está falando aqui? Que o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório não esteroidal, anti-inflamatório, analgésico, antitérmico, se ele for administrado concomitantemente do AS, o que é que pode acontecer? Esse ibuprofeno, se ele for tomado antes, concomitantemente não, se ele for tomado 2 horas antes, ele vai ocupar o local importante de ligação da acetilação do ácido acetil salicílico, como a gente viu lá naquela figura inicial. Então, aquele resíduo de serina, que é o local exato onde ocorre a acetilação, a ligação do grupo acetil do ácido acetil salicílico, ele vai estar ocupado pela molécula do ibuprofeno e, consequentemente, o que é que vai acontecer? Esse efeito que se deseja da antiagregante plaquetário do AS não vai existir. Então, a pessoa ela vai aumentar o risco dela ter eventos, trombóticos. Então, a pessoa precisa ser orientada se ela faz a terapia, com alguma outra coisa, que usa o ibuprofeno, tem que fazer o quê? Então, por isso, o AS de liberação imediata deve ser tomado no mínimo 60 minutos antes ou pelo menos 8 horas depois do ibuprofeno. Então, o ibuprofeno não pode ser tomado 2 horas antes, porque inibe a ligação do AS com o sítio ativo da enzima na porção da serina, e o AS de liberação imediata, ele tem que ser tomado pelo menos 60 minutos antes ou pelo menos 8 horas depois do ibuprofeno. Então tem que dar um intervalo de tempo. Então a gente, como farmacêutico, tem que ter isso na cabeça para estar orientando os nossos pacientes. Outros fármacos que também faz parte desse eixo de antiagregantes plaquetários são justamente o que? A ticlopidina, o clopidogrel, prazogel e o ticagrelor. Ticlopidina, clopidogrel, prazogel e ticagrelor são ticagrelor, o nome difícil. Inibidores principalmente dos receptores P2I1 e P2I1 e 2 do ADP, certo? Que é uma molécula lá que a plaqueta, a gente viu que a plaqueta ela secreta. Então, como a gente viu, com a lesão tecidual, essas plaquetas aqui, elas vão secretar, dentre aqueles outros fatores que a gente viu, o tromboxano, vai também secretar, vai produzir também o ADP.
esse ADP ele vai ter um receptor específico que vai justamente fazer o quê? Vai aumentar essa concentração, né, do cálcio intracelular. Esse cálcio intracelular vai culminar na ativação dos receptores GP2B3A, permitindo que esse receptor uma vez se ligue no fibrinogênio, tá certo? Para poder formar a malha fina. Então, para a gente entender, o ADP ele tem dois locais, né, dois sistemas de recepção. Então, por que eu cobro muito de vocês essa questão do entendimento do que é receptor metabotrópico, de proteína G? Por quê? Porque é fundamental a gente ter isso em mente, para poder a gente entender esse complexo metabólico. Então, aqui, o ADP ele tem esse receptor que está acoplado a uma proteína G, se vocês prestarem atenção, é uma proteína G inibitória. Nesse outro lado aqui, você tem outro receptor P2Y, que o ADP também vai se ligar. Tá vendo? Então, são dois sistemas possíveis de ativação, né, dessa plaqueta. Então, o ADP, nesse receptor aqui, que é inibitório, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que haja redução do AMP cíclico. Então, a ativação do meu receptor do ADP, né, pela ligação do ADP, faz com que haja inibição da adenilato ciclase, reduz a atividade da adenilato ciclase, já que ele é inibitório. Ao reduzir a atividade da adenilato ciclase, você tem redução do AMP cíclico intracelular. E a gente viu no início da aula que níveis elevados de AMP cíclico são fundamentais para manter o cálcio dentro da vesícula e os receptores, né, da GP2B3A, eles inativados. Então, o ADP, uma vez que ele se liga, ele vai fazer com que haja redução desse AMP cíclico, né, intracelular. Tendo redução desse AMP cíclico celular, o que vai acontecer? A gente vai ter ativação dessa plaqueta. Então, a redução do AMP cíclico leva à ativação, tá certo? Então, é isso que acontece. Então, o alvo do fármaco inibidor do ADP, ele visa inibir justamente esse rapazinho aqui. Então, aqui nesse eixo, né, do lado inibitório, atua reduzindo o nível de AMP cíclico. A redução dos níveis de AMP cíclico leva ao quê? Aumento do cálcio intracelular e ativação dos receptores. Aqui nesse eixo, né, quando esse ADP ele é ligado na proteína quinase, ele vai estimular a fosfolipase C, que vai causar justamente o quê? O aumento da atividade. O aumento da atividade da fosfolipase C leva à ativação plaquetária. Então, nesse eixo daqui, a presença do ADP reduz o AMP cíclico, que leva ao aumento intracelular de cálcio iônico e ativação do receptor. Aqui, nesse eixo, há também uma ativação da fosfolipase C, que vai fazer todo aquele processo de degradação de acilglicerol e inositol trifosfato, que aumenta o cálcio intracelular, ativa a pKa, que vai fazer também a ativação do receptor aqui da célula, que vai permitir a ligação com o fibrinogênio. Então, os fármacos que são inibitórios do ADP, né, eles são específicos daqui, desse local, eles vão inibir esse eixo. Inibindo esse eixo, como a gente vai ver aqui, deixa eu só apagar. Inibindo esse eixo, o que é que vai acontecer? Vai ter o bloqueio desses receptores, a presença do ADP. Então, o bloqueio desses receptores vai fazer com que haja manutenção dos níveis intracelular do AMP cíclico. Então, esse AMP cíclico estando elevado, ele vai manter o quê? Vai manter essa inibição plaquetária. Então, quem é responsável pela manutenção da inibição plaquetária são os níveis elevados do AMP cíclico. Então, o fármaco inibindo a ligação desse ADP, a gente mantém essa inibição plaquetária. Consequentemente, também, inibindo aqui o receptor, né, ligado à proteína GQ, a gente vai inibir também todo aquele processo que eleva o cálcio intracelular e a ativação do receptor. Então, vai ter inibição também do receptor aqui nesses dois eixos. Então,
Os usos terapêuticos do clopidogrel, né? O clopidogrel ele é aprovado para prevenção de eventos ateroscleróticos em pacientes com infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico recentes e naqueles com doença arterial periférica estabelecida. Ele também está aprovado para profilaxia de eventos trombóticos na síndrome coronária aguda, angina instável, infarto agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST. Então esse é um fármaco extremamente utilizado, certo, gente? Nos Estados Unidos, existe alguns estudos, né, que trabalham esse fármaco. A pessoa tem que fazer um teste genético antes para poder tomar clopidogrel, para poder saber, né, o perfil de metabolismo, né, desse indivíduo, para poder melhorar a eficiência, né, do clopidogrel. Aqui no Brasil não existe isso, né? Tomou e morreu, ou tomou e deu certo. É assim que funciona. Mas existe essa estratégia, tá certo? Então, a ticlopidina, né, o Plaquetar, vendido pelo Rubiolab, né, não fazendo propaganda, mas é o que eu encontrei de foto. Então, a ticlopidina ela é indicada para prevenção de ataques isquêmicos transitórios e AVS em pacientes com evento trombótico cerebral prévio. Contudo, devido às reações adversas hematológicas ameaçadoras à vida, a ticlopidina em geral é reservada para pacientes intolerantes ao tratamento. Tá certo? Então, existe um evento adverso que pode pôr em risco a vida desse indivíduo. Então, por isso que ele é ele é pouquíssimamente recomendado, né? Realmente precisa de uma prescrição médica e o caso do paciente ele teve resistência a qualquer outro tratamento e faz a indicação desse, mas ele é muito pouco utilizado, né? Outro, né, uso terapêutico desse antiagregante plaquetário, né, que atua sobre esse eixo de bloqueio do ADP e inativação dos receptores GB2B3A, é o Prazogel, né? Ele é aprovado para diminuir os eventos trombóticos cardiovasculares em pacientes com síndrome coronárias, né, angina instável, infarto agudo do miocárdio, sem elevação da ST, e infarto agudo do miocárdio com elevação da ST, tratado com ICP. Então, isso aqui são termos técnicos, certo, gente? Que os cardiologistas utilizam. Então, que é para a gente entender, são fármacos que têm aquele mecanismo de ação que eu falei para vocês. Eles vão bloquear a ação do ADP sobre os receptores, sobre tanto o receptor inibitório quanto sobre o receptor excitatório, né? Tanto o GI quanto o GQ. Então, os efeitos adversos, né, presentes nesse antiagregante, principalmente o que? A ticlopidina é associada com reações graves hematológicas, limita o seu uso, como a gente já falou, como a granulocitose, e também a granulocitose, então pode estimular uma produção ou não, né, o contrário, então pode ter esses dois efeitos, todos os dois são perigosos. Púrpura trombocitopênica trombótica e anemia aplásica. Então essa púrpura trombocitopênica, que é uma produção exacerbada ali de plaquetas e uma coagulação dessas plaquetas que vai formar vários coágulos, e isso vai causar microhemorragias, certo, no indivíduo, e esse indivíduo vai ficar todo roxo. Então isso põe em risco a vida do paciente, né? Parece que o cara está tendo uma dengue hemorrágica, é perigosíssimo. Então por isso que ele é pouco utilizado. Clopidogrel causa menos efeitos adversos e a incidência de neutropenia é menor. Contudo, foi relatada, né, a púrpura trombocitopênica como evento adverso para clopidogrel e prazogel, mas não para o ticagrelor. Então, o clopidogrel, de longe, ele é o mais utilizado. Ele é um excelente fármaco, né, bastante prescrito. Então, geralmente, o paciente, quando teve já eventos cardíacos, né, importantes, como o infarto agudo do miocárdio, ele já passa a utilizar principalmente clopidogrel e AS, né? A associação também é possível nesse caso. Então, o prazogel e ticagrelor tem a advertência na bula e na embalagem para o risco de sangramentos. Além disso, o ticagrelor tem a advertência para diminuição da eficácia quando é usado concomitante com AS em dose acima de 100 mg. Beleza, gente? Então, essa aula de hoje, né, a gente viu que tem mais vários fármacos, mas esses são os mais relevantes a gente trabalhar. Então, na próxima aula, a gente vai estudar o quê? A gente estudou o eixo da agregação plaquetária, e na próxima aula a gente vai estudar o eixo
da coagulação, que envolve o quê? Envolve a cascata de coagulação. Como é que a gente vai estudar como todo é feita a cascata de coagulação e quais são os principais medicamentos que atuam, né, que são utilizados como anticoagulantes. Né? Aqui a gente está falando de antiagregantes. Então na próxima aula a gente vai ver toda essa parte de anticoagulantes, tá certo? Então obrigado a quem participou aqui ao vivo dessa aula, né? Então até a próxima, tá certo, gente? Obrigado, até mais, uma boa noite.